Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu hoje de manhã eu fui na panificadora, na padaria, confeitaria, como queiram, e a menina espontaneamente olhou para mim e falou assim, bom dia. E eu falei para ela assim, bom dia por quê? Qual o motivo de ser um bom dia? E ela falou assim, só de estar vivo já é um bom motivo. Aí eu falei para ela, mas você não acha que a vida é sem graça? Olhando pelo olhar natural do ser humano, a vida ela é sem graça. Você nasce, você cresce, trabalha, envelhece e morre. Mais ou menos isso é o natural da vida do ser humano. Aí você fica. Aí nessa vida você vê pessoas que você ama indo embora, pessoas que você gostava, amigos, parentes, pai, mãe, todos vão morrendo. E você vai ficando e você se pergunta, qual é o sentido da vida? Que sentido que tem isso na vida? Você já parou para pensar nisso? A vida ela não tem sentido nenhum, ela não tem significado algum. Isso se nós olharmos pelo olhar natural das coisas. Aí você fala assim, mas é porque nós somos pobres. O rico, ele vive melhor. Por que ele vive melhor? Ele vive doente, vive em depressão, preocupado por ser assaltado. Enfim, as mesmas coisas que você sofre. Perde a família, perde a mulher, perde o filho, porque às vezes o dinheiro ele sobe para a cabeça e você vê muitos filhos de rico revoltado e às vezes muito mais do que o filho do pobre que não tem nada, às vezes muito mais. Aliás, se você for olhar, filho de pobre não tem tempo para fazer besteira, filho de rico tem, então eles são muito mais revoltados. Isso é na vida natural. Mas aí vem um porém, a nossa vida, a gente não tem que olhar ela aqui. Foi quando eu falei para aquela menina, se a gente olhar dessa forma, a nossa vida não é aqui. Foi quando ela disse assim, o principal da nossa vida é nós preocuparmos com a nossa alma. Eu falei, aí que está o ponto-chave. A preocupação do ser humano, ela tem que ser com a vida futura, não com essa vida aqui. Essa vida aqui ela é passageira, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para podermos fazer a diferença. Cada um de nós, Deus ele nos colocou a fazermos uma missão, nós estamos aqui para fazermos uma missão e nós temos que cumprir com esta missão. Então, as coisas a gente tem que prever elas para o futuro. E eu pergunto para você, para o seu futuro, você tem se preocupado com isso? Será que eu tenho me preocupado com isso, com o meu futuro? Certo dia Jesus ele disse que um homem ele tinha uns celeiros e a lavoura dele deu muito bem aquele ano. E ele disse, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir celeiros maiores e vou encher e estocar mantimentos. E depois eu vou dizer, deleita-te minha alma. E aí foi quando o Senhor perguntou, louco, se nesta noite pedirem por tua alma, que tu tens para oferecer para Deus? Então essa é a preocupação. O que nós temos para oferecermos para Deus é a preocupação da nossa vida futura, não o agora. Não é o hoje, é futuramente. Então, nós temos que nos preocuparmos com isso. As pessoas eles se preocupam muito mais com agora do que com o futuro. A Bíblia diz em outra parte que nós não devemos danificar o templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo. Quando nós danificamos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nós estamos nos prejudicando e às vezes fazendo com que isso nós venhamos a perder a nossa salvação. E você me diz, mas como isso? Com o que nós fizemos, com o que nós praticamos com o nosso corpo.
o que nós usamos para danificar o nosso corpo. Drogas, cigarro, álcool, comida em excesso. Todas estas coisas, elas servem para danificar o templo do Espírito Santo. Então, até nisso a Bíblia nos ensina que nós temos que termos temperança em todos os aspectos da nossa vida. Se nós sabemos que algo faz mal para a nossa vida, por que nós continuamos no erro? Se nós sabemos que o cigarro ele vai prejudicar o pulmão, o coração, pode trazer câncer de garganta, de boca, enfim, por que nós vamos continuar com o cigarro? Se nós sabemos que o álcool ele pode causar tantos transtornos, cirrose, enfim, tantas outras coisas, barriga d'água, sem contar outros danos, perca de família, de filho, porque chega em casa embriagado, achando que é o bambambam, quer bater em todo mundo, quer quebrar todo mundo no cacete e aquela coisa toda, danificando o templo do Espírito Santo. Então, até esses dias eu achei interessante, cabe aqui no que nós estamos falando, alguém escreveu lá no Face assim, ó, muitos se renegam, ficam criticando o evangelho, porque o evangélico leva 10% na igreja de dízimo. E olha que as pessoas batem em cima disso, pela uma oferta que você dá na igreja, por uma ajuda que você dá, ou pelo dízimo, como tem alguns que têm o costume do dízimo, enfim, os 10% ali do dízimo na igreja. Aí o caba vai no boteco, ele deixa 80% lá, ele vai para casa sem dinheiro, briga com a mulher vai embora, entendeu? E aí eu pergunto para você, quem que tá mais certo? Quem que tá perdendo a vida? Quem é que está estragando a situação das coisas? Então, aí é que está. A nossa vida, ela faz sentido quando nós sabemos vivermos e aproveitarmos ela. Muitas pessoas que hoje saíram do alcoolismo, eles olham e falam, meu Deus, quanto tempo perdido da minha vida, que eu poderia estar em tantos lugares com a minha família, eu estava lá embutido dentro de um boteco, sentado, bêbado. E assim, ó, eu sempre falo, o valor do bêbado, ele até o botequeiro lá fechar o boteco. Aí sabe o que ele faz? Ele joga o bêbado pra rua, pega a lata de lixo que tá na rua e põe pra dentro e fecha a porta. Esse é o valor de um alcoólatra, esse é o valor de um bêbado. O bêbado vai pra rua, a lata de lixo vai pra dentro. Esse é o valor. Então, se você for olhar por esse lado, a tua vida não tem sentido algum. Agora, se você souber viver aproveitando a sua família, os seus filhos, aproveitando seu pai e sua mãe, aproveitando as coisas da vida. Ah, mas meu pai e minha mãe são ignorantes. Será que são eles ou será que é você? E por mais que eles sejam ignorantes, nós temos que aprender que tiveram outra criação, foi um outro tempo, uma outra situação. Aceita eles do jeito que eles são, não vai cair pedaço de você fazer isso. Então, as coisas elas têm que funcionar desta forma. E não é só essa preocupação desta vida aqui, mas sim a nossa preocupação com a vida futura. Eu estou falando das coisas do dia a dia aqui, mas a nossa preocupação. Eu falei para aquela menina lá, eu falei, puxa, essa conversa nossa, essa brincadeira nossa, ela gerou na minha mente aqui algo interessante, em que as pessoas realmente eles não se preocupam com a vida futura. A preocupação principal do ser humano é aqui, é o hoje, é o agora, é o já. Ele tem que trabalhar, ele tem que se matar, ele tem que se mostrar para os outros, porque, meu Deus, vai chegar alguém na minha casa e eu tenho que, não. É aquela loucura, o carro tem que ser o melhor, mesmo que tá devendo tudo no banco, aquela coisa, aquela vida. E não tem tempo para viver. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, não tem tempo para aproveitar os amigos, não tem tempo. Esse dia eu estava comentando com alguém, quando a gente era criança, acabava as escolas dominical, a missa, aí você via o pai, a mãe, os filhos montados na bicicleta, um no quadro, outro sentado na cadeirinha, outro na garupa da bicicleta. Onde você vai, fulano? Aí eu vou na casa da mamãe. Onde você vai, fulano? Eu vou na casa do meu irmão, eu vou lá na casa do meu... Hoje você não vê mais isso. Não existe mais essas coisas, não existe mais comunhão entre as famílias. Antes alguém ia fazer alguma coisa, a pessoa dizia assim, vamos fazer um mutirão, se reunia todo mundo e ajudar o irmão, o pai, a mãe, o tio, a avó, sei lá.
e fazer. Hoje ninguém, é tudo na questão do dinheiro, tem que ser tudo pago, tem que ser tudo, se não for assim. Então o que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo? Sem contar que tem pessoa que o dia que ele fica sem internet, ele percebe que em volta dele tem gente, tem seres humanos em volta dele, porque o celular, a internet tem tomado todo o tempo dele. Então assim as pessoas vão se afundando a cada dia que passa. E aí tem hora que eu paro e me pergunto onde é que nós erramos. Onde é que está o nosso erro? Que cada dia que passa nós vemos a degradação da raça humana. O ser humano está se degradando, se afundando nessas coisas e perdendo as coisas mais importantes da vida. Mas voltando, tirando tudo isso, a nossa preocupação principal, você seja jovem, seja idoso, você que vai ouvir esse áudio, por mais simples que ele seja, eu não estou aqui com um livro na mão, não estou com Bíblia na mão, eu estou simplesmente falando aquilo que eu estou sentindo no meu coração. Então a nossa preocupação essencial é principalmente o nosso futuro. E nós não sabemos o nosso futuro a quando vai. Se é daqui a 1 segundo, daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 10 anos, nós não sabemos absolutamente nada do nosso futuro. O que nós temos é o nosso passado e o nosso presente. Nós temos que nos preocuparmos com o nosso futuro, que é vida eterna, ou vida de condenação para o inferno, ou a vida de absorção, está diante de Deus, o Criador de todo o universo. Então você tem a sua escolha, eu tenho, nós temos a nossa escolha. O que você vai escolher para a sua vida? Pense nisso. O que você vai escolher para a sua vida? A vida que você está levando, da forma que você está levando. Você acha que está interessante para você? Você acha que é interessante essa vida? Então continue nela. Agora o fim é terrível. Eu quero só colocar aqui, já quero encerrar. Eu já vi morte de 2 classes de pessoas. De pessoas que viveram uma vida íntegra, uma vida linda. E de repente eles simplesmente adormecem. Fecham o olho, abrem um sorriso no rosto e dormem. Agora aquele que vive uma vida desregrada. Eu vou falar bem o português aqui. O caba se caga na calça, o caba mija, o caba ele morre numa agonia tão grande, porque a morte deve ser coisa tão feia para aquele que não vive em paz com a sociedade diante de Deus. Então eu quero dizer para você, viva em paz, para que quando você passar dessa para o outro lado, simplesmente você se adormeça no sonho ou no sono do Senhor, para acordar do outro lado com Deus. Deus te abençoe, que essas palavras elas possam trabalhar no teu coração, no nosso coração, em nome de Jesus.